Vou falar muito sobre mercado do São Paulo, posicionamento do clube na semana do clássico contra o Palmeiras, depois das declarações do auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, uma entrevista que a gente fez com Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, dentro do Meiuca, aliás, dentro do Meiuca, que está de cenário novo, a gente vai trazer os principais trechos. Ele trouxe muita notícia, hein? Notícia de mercado, não venda de Pablo Maio nessa janela, Pato estreando e, claro, muitos outros assuntos que a gente vai trazer para vocês agora aqui no canal. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz muita informação, bastidores, mercado, o bicho tá pegando no mercado, a janela está aberta e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. E tem também, sabe o que? Todo dia para vocês? Desconto da Centauro. Usando o cupom HERNAN10, vocês têm 10% de desconto na compra dos produtos e na vitrine virtual que você vai acompanhar aqui, ó, no QR Code ou no link que está na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Você tem já desconto na vitrine. E aí, quando você aplica o cupom HERNAN10, você ainda tem mais 10%. Então não perde, aproveita, tem muita coisa bacana lá da Centauro, que é a nossa parceirona aqui do canal. Vou falar agora sobre essa questão da entrevista, né? Uma entrevista que a gente fez no Camisa 21, no Meiuca. O Carlos Belmonte participou ao vivo, né, com a gente. Eu estava com o Bira, com o Magal e também com o nosso convidado, o jornalista André Prihal, meu grande amigo aí de grandes coberturas, né, de longa data. E a gente falou muito sobre temas importantes do São Paulo. Alexandre Pato, mercado, Dorival Júnior. Com vocês, aqui os trechos da entrevista do Carlos Belmonte. Boa tarde, prazer falar com todos vocês aí. Tenho amigos entre vocês de muito tempo, então é uma alegria falar com vocês nessa segunda-feira e abertura de janela, né? É isso, o Hernan que tá aqui do meu lado se coçando, né? Ele vai fazer. Mas, Belmonte, queria começar antes perguntando para você sobre o posicionamento, como que o São Paulo enxerga o posicionamento do João Martins. A gente comentou agora que os bastidores desse clássico na Copa do Brasil vão ser um pouco quentes por conta dessa especulação do Palmeiras, de crítica de arbitragem. Queria saber como o São Paulo enxerga esse posicionamento. Cara, vamos lá. Eu acho que todos os clubes têm o direito de fazerem suas ponderações, né? Mas temos uma partida importantíssima pela frente e não podemos criar ou aceitar qualquer tipo de tumulto nesse momento. São Paulo, como sempre, vai estar atento também a tudo que acontece nesse sentido, né? Vamos seguir de muito perto todos os movimentos. Mas eu sempre acho que o importante é que quando a bola rolar, e eu concordo com o que ele disse, pelo menos um ponto, né, que ganhe quem jogar melhor. Essa é a nossa expectativa. Erros de arbitragem acontecem muitas vezes, e eles são comuns no futebol, não só no brasileiro, talvez até com um pouco mais de ênfase no brasileiro, mas nós mesmos contra o Palmeiras em 21, tivemos um gol anulado aos 44 do segundo tempo, um gol contra do Gustavo Gomes, e foi dado a participação passiva do Miranda, e agora contra o Cruzeiro tivemos a mesma situação e não foi dado. Isso faz parte do futebol. Os erros, eu acredito, são para todos. Também há muitos acertos, não é fácil. O futebol brasileiro é um futebol bastante difícil, mas cabe a todos nós, nesse momento, ter muita calma. Temos um jogo importantíssimo e vamos ficar atentos. Eu acho que essas situações nunca são boas, principalmente perto de um momento decisivo. Ô Belmonte, só aproveitando esse link e agradecer você participar aqui com a gente, vai ter algum tipo de posicionamento do São Paulo em relação a um receio de que a reclamação do Palmeiras, as palavras do João Martins, tenham alguma influência no Braulio da Silva Machado, que vai apitar o jogo na quarta-feira, São Paulo e Palmeiras? Vocês vão se posicionar de alguma maneira nos bastidores da CBF, falando, olha, esse tipo de coisa não pode entrar em campo, esse tipo de coisa não pode pressionar a arbitragem? Vai ter algo nesse sentido? Não, na verdade, não vai ter posicionamento nenhum nesse sentido. Mas, óbvio, nós estamos atentos, né? A gente acha que sempre é ruim, na véspera de um jogo decisivo, qualquer ponderação nesse sentido. O que nos cabe estar atento e o principal que nós achamos do ponto de vista do São Paulo, não tem dúvida, né? A gente acredita sempre no sistema, né? Ou seja, senão não compensa disputar
os campeonatos, né? Os erros vão acontecer e acontecem contra todos os times, os melhores, os piores, os mais ou menos, enfim, isso acontece sempre, faz parte do futebol, mas nós temos que acreditar que são erros, e erros fazem parte do futebol, e nós vamos ficar atentos, estamos muito tranquilos com relação a isso, vamos fazer o nosso trabalho, preparar o nosso time, temos um confronto contra talvez hoje o time que tem jogado o melhor futebol do país, né, junto com o Botafogo, que é o Palmeiras, um time fortíssimo, e vamos para campo acreditando na nossa força, acreditando na nossa equipe, acreditando no trabalho que estamos fazendo e esperando, pelo bem do futebol brasileiro, que a arbitragem seja o mais correta possível e que ganhe o melhor em campo, não fora de campo. Belmonte. Vai. Não, eu só queria pegar esse gancho da arbitragem ainda. Eu acabei de dizer aqui que a gente, primeiro, boa tarde, Belmonte, é o Plihal que tá falando, que a gente imaginava Hilton ou Klaus para esse jogo. De repente, como disse o Hernan, até o Daronco. Como é que a direção de São Paulo recebeu o nome do Braulio para esse primeiro jogo, que é na casa do São Paulo, no Morumbi? André, recebemos com bastante tranquilidade. Primeiro, boa tarde também a você. A gente está muito tranquilo, a gente sabe que o trabalho também feito lá pela comissão de arbitragem não é fácil. É claro, sabemos também os árbitros que você citou, o Klaus, o Hilton, enfim, há muitos árbitros qualificados, árbitros FIFA, árbitros prontos para esse jogo, mas estamos muito tranquilos também com o trabalho, esperamos que o Braulio tenha um trabalho muito bom e que efetivamente o jogo seja decidido no campo, quem jogar melhor leva. E a gente espera jogar melhor na quarta-feira e levar, mas sempre respeitando e dizendo novamente, o Palmeiras é um time fortíssimo, será um grande jogo, um grande clássico, bom para o futebol paulista, bom para o futebol brasileiro. Belmonte, muito boa tarde, Magal aqui, obrigado por estar participando com a gente aqui no Meiuca. A gente sabe que próximo jogo agora da Copa do Brasil, São Paulo tem muitos desfalques, né? Você acha que, como é que isso vai pesar nesse jogo, né, que é decisivo contra um adversário como o Palmeiras? Isso pesa muito? Magal, sempre pesa, boa tarde a você também. Mas nós temos muita confiança no nosso elenco, né? Nós acreditamos que nós montamos um elenco, ao nosso ver, bastante homogêneo, né? Nós temos atletas que podem entrar, podem sair, e o resultado é muito semelhante com atletas efetivamente dedicados, né? Vocês com certeza acompanharam o nosso jogo no último sábado contra o Fluminense. Começamos o jogo com 5 meninos formados em Cotia, né? E fizemos uma partida, ao meu ver, muito boa. São Paulo conseguiu neutralizar as principais qualidades do Fluminense, e elas são qualidades muito efetivas, né? O trabalho do Diniz, nesse sentido, principalmente na saída de jogo, é um trabalho muito bom, a gente sabe disso, e o São Paulo conseguiu neutralizar e por isso conseguiu fazer um grande jogo. Nós temos absoluta confiança, sim, temos desfalques, temos a questão do Caleri, que não é um jogador importantíssimo para nós e dificilmente estará em campo. Claro, eu acredito muito no trabalho aqui da nossa fisioterapia, de todo mundo, mas não é uma condição fácil. Já perdemos também o Beraldo, mas veja, o Alan Franco jogou uma belíssima partida. O Juan tem crescido muito, o menino da base tem atuado com muita força também no ataque. A gente acredita em todos e sabemos que o trabalho é muito mais coletivo do que individual, e vamos com força acreditando nesse trabalho coletivo que tem nos dado bons resultados nessa temporada, uma temporada bastante difícil, mas que nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do Dorival, de toda a comissão técnica. Vamos para esse jogo sabendo da dificuldade, mas acreditando na força do nosso elenco. Belmonte, acho que agora vai chegar aquela hora que o público aqui no chat perguntando muito, e o André Hernan também do meu lado já está se coçando. Eu queria que você desse um aperitivo pra gente de como vai ser a postura do São Paulo nessa janela de transferências, se virão reforços, se existe já alguma conversa em andamento com alguém, enfim, o que você puder falar pra gente, tenho certeza que o torcedor de São Paulo vai gostar. Eu sempre tento ser o tempo inteiro, quem me conhece, o mais autêntico. São Paulo tem ainda muita dificuldade do ponto de vista financeiro. Nós estamos numa recuperação que eu acredito que é importante, mas nós estamos preocupados nesse momento com a manutenção do nosso elenco. Nós estamos mais preocupados com a janela de saída do que a de chegada, né? A gente não sabe o que vai vir de proposta. A gente sabe que tem que negociar alguns atletas, não é fácil para a manutenção do nosso orçamento.
As chegadas a gente está analisando, sempre como analisamos, como oportunidades de mercado. Mas nós temos hoje uma máxima e não escondendo isso de ninguém, tenho conversado com muita gente, nós temos aqui ainda a questão de imagens atrasadas, 2 imagens, uma a gente deve fazer o pagamento agora um pouco mais à frente, mas veja, nós estamos muito mais preocupados nesse momento de ajustar essa questão das imagens, é fundamental para nós de São Paulo ajustar isso, nossos atletas merecem isso pela dedicação que tem e digo a vocês, a gente não é cobrado em nenhum momento pelos nossos atletas, então a gente está muito tranquilo do ponto de vista dos atletas, nós sabemos das nossas responsabilidades, então nós estamos buscando, inclusive daqui a pouco temos mais uma reunião com o nosso departamento financeiro, agora à tarde, justamente buscando esses atletas, aí sim, com tudo acertado, a gente pode pensar em reforços ainda dentro da janela, essa é a nossa expectativa, é claro a gente está atento, é claro a gente está olhando, mas nesse momento de verdade nós não temos nenhum nome para pegar. Temos ainda a estreia em breve, acredito, talvez já no jogo do Bragantino, do Pato, pelo menos indo ao banco, a gente acredita que talvez o Pato esteja pronto para esse momento. Então a gente está olhando, atento para o que vai chegar, talvez alguma possibilidade, mas o fundamental do São Paulo hoje é buscar a manutenção do nosso elenco, acertar o que a gente tem de atrás e tocar em frente, porque a gente está muito satisfeito com a dedicação do nosso elenco. Nós temos um elenco muitíssimo comprometido e é nisso que a gente acredita. Belmonte, você falou da preocupação de saídas. A gente sabe que o Beraldo é um jogador que está em ascensão, mas dificilmente o mercado vem buscar com uma proposta grande, porque é um jogador que ainda está nos primeiros jogos, vamos dizer assim, primeiros meses no profissional. Já o Pablo Maia me parece ser uma realidade. Talvez um dos melhores volantes aí hoje do futebol brasileiro. Melhor jogador do time hoje. Melhor jogador do time e um dos melhores do campeonato, para mim, assim. É um jogador já completo. E a gente sabe que clubes da Inglaterra vêm muito forte em cima dele. Dá para cravar que ele não sai nessa temporada ou é um jogador que, se vier a proposta, infelizmente vai ter que ir embora? Hernan, essa é uma ideia nossa. Primeiro que assim, como pouco a pouco nós estamos melhorando a nossa situação financeira, uma decisão que a gente já tomou é que a gente não vai vender atleta nosso por menos do que a gente acha efetivamente que ele vale. E você tem toda a razão com relação ao Pablo, né? O Pablo tem feito um campeonato espetacular, é um meio-campista absolutamente moderno, né? Porque marca muito, passa muito bem e ainda finaliza forte. É um jogador, ao nosso ver, espetacular, né? Então, o nosso desejo, a nossa intenção é manter o Pablo ao menos por mais essa temporada inteira aqui no São Paulo. O Pablo, eu não posso garantir, não posso cravar, e vocês têm que entender isso, obviamente. Eu não posso cravar que o Pablo não vai sair nessa janela, porque pode me chegar uma proposta muito acima do que a gente tem como expectativa. Mas eu pessoalmente, e o presidente Júlio também, a gente não pensa em vender o Pablo nessa janela. A gente acha que o Pablo é um jogador imprescindível para o nosso elenco. Então, a ideia, trazendo todos esses meninos da base, é utilizá-los aqui, conquistar títulos, avançar em competições antes de deixá-los ir à Europa, que obviamente é um objetivo dos jogadores, a gente sabe disso também. Mas a gente precisa deles. O Pablo é um jogador espetacular, além de um jovem muito responsável, muito focado. A nossa ideia com relação ao Pablo é que o Pablo não saia nessa janela não. Grande notícia, muito hein? bom. O Belmonte começou a entrevista dizendo que vai ter que vender, não tem jeito, tá ali no orçamento anual do time. O Pablo, a ideia é que permaneça mais uma temporada. O Beraldo, como você disse, acabou de assumir o lugar entre os titulares, está até machucado agora, deve ficar mais ou menos um mês fora, mas apareceu super bem, acho que talvez depois do Pablo esse ano como destaque individual, seja o principal, o maior. Quem sairia então, Belmonte? Tem proposta por alguém? Olha, aí é a minha briga com o financeiro e até com o presidente Júlio sempre, né? Me der que não saia ninguém. Se eu puder que não saia ninguém, e lá no fim do ano a gente discute como vai ficar a questão orçamentária. Mas eu sei das necessidades, a gente vai ouvir as propostas, né? Não tem, assim, todos os jogadores jovens que nós temos aqui, a gente sabe que tem, de uma forma ou de outra, mercado fora, né?
E como a gente aposta muito nesses meninos, a gente tem sempre o desejo que eles continuem conosco o máximo possível. Vou dar um exemplo aqui, o Juan, atacante, né? O Juan vem trabalhando muito, não teve muitas oportunidades, vem crescendo. Hoje, ele já é um jogador mais importante no nosso elenco, tem tido participações boas e, obviamente, isso faz com que o mercado se movimente. O mesmo eu posso dizer, por exemplo, o Patrick, que jogou agora contra o Fluminense, o lateral esquerdo, né? Um menino que sempre foi seleção de base. Ele fez uma partida muito boa também contra o Fluminense. Então nós temos muitos meninos. O que nós precisamos entender é quais as propostas que virão, né? E a partir daí analisar uma a uma. O Pablo a gente está colocando já uma janela diferente, porque nós consideramos que o Pablo, né, é um jogador importantíssimo, ao nosso ver, aqui de nós do São Paulo. O Pablo é um jogador pronto para o futebol da Premier League, para o futebol inglês, é um jogador com nível de seleção brasileira. Então, assim, nós vamos valorizar muito isso nos jogadores. E como você também falou com relação ao Beraldo, que agora machucou. O Beraldo é um menino que está aqui conosco há 1 ano e meio. Nós preparamos todo esse tempo aqui no time profissional, vindo da base, sem jogar, porque a gente sabia que quando entrasse o Beraldo em campo, estivesse pronto, o Beraldo seria isso que a gente tem visto, né? Um jogador ponto também para o futebol europeu, um zagueiro muito firme, construtor, com muita qualidade técnica, né? Então a gente vai analisar caso a caso. Talvez a gente não precisa de fazer grandes negociações, grandes vendas. Talvez vendas menores possam compor um pacote que nos dê um pouco mais de conforto orçamentário. Então, vamos esperar o que venha. É fato que a gente tem que negociar jogadores, mas é fato também que a gente tem que preservar a qualidade do nosso elenco, e por isso eu posso dizer, porque isso está acertado com o presidente Júlio, o Pablo, se não vier uma proposta de outro mundo, não tem nenhuma chance de sair nessa janela. Ótima notícia aí para o torcedor de São Paulo, né? Bom, querem fazer mais alguma pergunta? Eu queria só aprofundar a questão do Pato, né? É algo que está programado para ele estrear ou ficar à disposição contra o Red Bull Bragantino? É uma ideia da comissão técnica? Porque me parece assim que está tudo certo com ele, está treinando bem. E até há uma ansiedade da torcida em ver o Pato de novo no São Paulo. Sim, o Pato está treinando muito. A gente tinha pensado em 40 dias, né? Por isso a gente demorou um pouquinho até para fazer um anúncio da chegada do Pato, porque a gente sabia que geraria toda essa expectativa. Mas o Pato estava num processo e continua nesse processo para que esteja pronto a partir do jogo do Red Bull. A gente acha que ele deve estar nesse jogo. Claro, essa é uma decisão do treinador, do Dorival, mas a gente acha que ele já estará ao menos no banco nesse jogo do Red Bull. Tem treinado muito. Vou aqui, treinou muito hoje, marcou um golaço no treino, um gol espetacular, com a marca do Pato aqui no treinamento de hoje. Está muito feliz com a gente gosta muito do Pato, o Pato está muito comprometido. A gente acha que contra o Red Bull ele já poderá estar no banco, né? O nosso trabalho hoje, né, para que vocês entendam, hoje foi um trabalho mais leve para quem jogou no sábado. A gente está preparando todo mundo, nossa fisioterapia está trabalhando muito, mas já dizendo claramente para o torcedor de São Paulo, é muito difícil que a gente conte com o Caleri na quarta-feira, não é fácil. O Caleri está trabalhando em 3 períodos, 4 períodos, eu não sei nem se ele está dormindo, tem trabalhado muito, mas é muito difícil que ele esteja no jogo de quarta-feira. E isso, claro, o Dorival está trabalhando a montagem do elenco para que a gente chegue na quarta-feira com o melhor time possível, que é um jogo muito importante para a nossa temporada, né? O São Paulo passar nesse momento para a semifinal da Copa do Brasil seria muito bom para o trabalho que a gente está fazendo de reconstrução aqui da equipe. E a gente acredita muito nos nossos jogadores, na força da nossa torcida, que, aliás, me desculpe, o que a nossa torcida tem feito pelo nosso time é algo que eu não me lembro, como São Paulino, de ter visto em outro momento. Nós tivemos uma partida contra o Fluminense que pressionamos o tempo todo, o gol saiu aos 42 minutos e a nossa torcida nos empurrou durante o jogo inteiro sem parar, né? Então a torcida entendeu o que é o nosso time. Talvez não seja o time mais técnico, talvez não seja o melhor time, mas é um time muito comprometido, que vai vender as derrotas caro e vai brigar muito pelas vitórias. O São Paulino encheu o Morumbi no sábado com 49 mil pessoas, mais do que eu imaginava.
até pelo número de desfalques do São Paulo para esse jogo, eu acabei de ver a parcial para quarta, 38 mil pessoas. Quer dizer, vai bater 60 mil. O jogo às 7 da noite. O horário é terrível, né? Terrível. Pro cara que sai do centro de São Paulo, uma área mais central da cidade, chegar no Morumbi às 6, porque não tem que chegar às 7, né? Tem que chegar, pelo menos 40 minutos antes, 6h20, para entrar no estádio, vai com um mínimo de ordem. É difícil, é complicado. Mas a gente vai ter quase 60 mil pessoas. E uma última questão, nesse jogo contra o Palmeiras, Belmonte, o Dorival completa 20 partidas, né, comandando o São Paulo nessa segunda passagem pelo clube. É que o Dorival é boa praça, é bom de administração de elenco, essas coisas, a gente está cansado de saber que é vencedor. Recentemente ganhou 2 títulos pesados pelo Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores. Você ainda não havia trabalhado com ele, Belmonte. No que ele te surpreendeu? O que ele tem que você não sabia que ele tinha? Olha, além de todas essas qualidades que você colocou, André, de todas essas qualidades, eu acho que uma das grandes injustiças, não é você que está cometendo, estou falando das injustiças que a gente ouve, é falar que o Dorival é apenas isso. O que eu vi, e eu posso relatar a vocês, o que eu vi nos treinamentos dessa semana para o jogo contra o Fluminense, como ele preparou o time para pressionar a saída de jogo do Fluminense. O quanto ele investiu nessa preparação, porque sabia que era ali que a gente poderia tentar neutralizar o Fluminense do ponto de vista tático. E depois a gente viu exatamente ocorrendo no jogo, demonstra toda a qualidade também tática e técnica do Dorival. O Dorival é sim um boa praça, o Dorival é sim excelente na questão do elenco, mas o Dorival e a comissão técnica também são excelentes do ponto de vista tático e técnico. Eu estou vendo isso em todos os treinamentos. A gente trabalha muito, a comissão técnica trabalha muito, a gente está absolutamente satisfeito com o trabalho do Dorival até aqui. Temos muita confiança que, como o Dorival mesmo disse para nós quando estivemos em Florianópolis para contratá-lo, né, logo depois da saída do Rogério, só também rapidamente dizer que muito do trabalho do Rogério também é utilizado pelo Dorival, né? O Rogério também deixou um legado tático e técnico aqui no São Paulo. Nós estivemos em Florianópolis, o Dorival lá nos disse o seguinte: basta que eles acreditem, porque nós temos time sim para conquistar coisas grandes ao longo da temporada. E é nisso que nós estamos acreditando e é esse o trabalho que a gente está fazendo. Cabe uma última aqui? Cabe, né? Fala aí, sei que a gente tá... O papo tá bom. O papo tá bom, mas também a gente não vai tomar o tempo do Belmonte, enfim, semana de preparação, né, de Copa do Brasil, jogo grande. Queria te perguntar de vários atletas que, pelo menos eu vi notícia do Reinaldo, do Volpi, de alguns atrasos em acertos. Como é que o São Paulo está lidando com isso? E eu queria te perguntar se a questão da rescisão do Rogério também está em atraso. Não, André, acho que do Rogério, aqui eu vou dizer, eu acho que eu não tenho absoluta certeza, porque a partir do momento que os atletas saem daqui do departamento de futebol, essas negociações ficam mais no departamento financeiro, no jurídico, não voltam para cá. Eu sei, até porque a gente faz essa reunião toda segunda-feira do departamento do futebol com o departamento financeiro, eu sei que do Volpi, que realmente estava em atraso, já houve acordo e já foi feito até o pagamento, né? Do Rogério eu não sei, mas eu acredito que não há nada ainda em atraso, e do Reinaldo há uma negociação sobre valores, mas eu também não sei exatamente isso. Isso é uma das questões que eu fiz questão de alterar aqui, né? Não dá para que eu fique preocupado com o time que está aqui e com os atletas que não estão aqui. Ou seja, o departamento de futebol cuida dos atletas que aqui estão. E, obviamente, financeiro, jurídico, cuida dos atletas que já saíram, porque senão fica muito difícil o nosso dia a dia aqui. E o que eu sempre digo para o financeiro, obviamente o nosso cobertor é curto e a gente tem sempre que priorizar os atletas que estão aqui e, obviamente, pagar os que já saíram com acordos. E eu posso dizer para vocês, assim, sem sombra de dúvida, você está aqui, um ídolo nosso, o Miranda, por exemplo, né? O Miranda fez um acordo a longo prazo com São Paulo, sabendo que é importante que São Paulo tenha recursos para o dia a dia. Então, a gente até tem agradecimento com o jogador do nível do Miranda, que também se preocupa em ajudar o clube, mesmo saindo do clube, mesmo tendo valores em aberto aqui. Então, hoje no departamento de futebol a gente cuida de quem está aqui, de quem saiu,
O financeiro, que é muito responsável, juntamente com o jurídico, fazem os pagamentos e as negociações. Perfeito. Show de bola, Belmonte. Obrigado, viu, por comparecer aqui, trocar essa ideia com a gente. Acho que o torcedor de São Paulo ficou bem feliz com algumas informações aí que você trouxe pra gente e deixar as portas abertas sempre que você quiser voltar, viu? Cara, é um prazer falar com vocês. O Bira, Magal, não conhecia vocês ainda, não tinha conversado com vocês. O Plihal e o Hernando são amigos de longa data, então é sempre um prazer falar com vocês e eu quero deixar uma mensagem para o torcedor de São Paulo. São Paulo vai brigar, São Paulo vai brigar, São Paulo vai ser sempre o que você tem visto nos jogos no Morumbi. Se vamos ganhar ou vamos perder, faz parte, é um jogo, mas a gente vai sempre brigar e as questões extra-campo, a gente vai estar sempre atento, porque a gente tem que acreditar que tudo ocorra da melhor forma possível. Por isso, acreditamos sim na arbitragem do Braulio na quarta-feira. Se ele for mal, vamos dizer. Se ele for bem, vamos elogiar. Mas isso sabemos que faz parte do futebol, que a gente acredita sim no sistema brasileiro, na seriedade do que está sendo feito aqui. E joga uma água benta nas costas do Caleri, vai que... Vai que, cara, assim, ó, o Caleri não está quase dormindo, né? Porque no sábado ele fez fisioterapia de manhã, fisioterapia à tarde, aí ele vai pro jogo, e depois faz fisioterapia à noite. O Caleri é um profissional exemplar, um cara sensacional. Não tá fácil, posso te garantir que não tá fácil. Tá tirando o sono do Caleri e o nosso, mas quem sabe, quarta-feira ele estará em campo, mas eu de antemão acho bastante difícil. Fechou. Obrigado, viu, Belmonte? Obrigado, Valeu, Belmonte. gente. Boa tarde Valeu, para todo Belmonte. mundo. Boa Valeu. Abração, valeu. Valeu, tchau, tchau. Não esqueçam que essa semana tem Copa do Brasil, a gente vai falar muito sobre os confrontos, muito sobre esse clássico aí quente nos bastidores, que pode se transformar Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, no caso, o primeiro jogo. E eu também convido vocês a acompanharem amanhã uma entrevista especial com Caio Paulista, lateral, ele se auto-intitula agora como lateral do São Paulo. A gente gravou essa entrevista, tá muito bacana e a gente vai exibir no canal amanhã, além de todas as informações de mercado. Tamo junto!